Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente vai chegando aqui na reta final do nosso módulo, de Química Geral. Vou apresentar para vocês hoje a equação de estado, que é a equação dos gases ideais, ou também conhecida como equação de Clapeyron. Vamos lá. Então a gente parte do princípio, de que se a gente tem todas as transformações gasosas que podem ser traduzidas em uma única expressão, PV sobre T, e isso pode ser uma constante. Então, quando a gente relaciona isso e a gente parte da ideia dos gases ideais, o que são gases ideais? Que não tem interação, que as interações são praticamente nulas. Aí a gente pode utilizar essa equação aqui. Essa equação é conhecida como equação de estado. Vou explicar ela e a gente vai acabar resolvendo mais exercícios para poder entender as possibilidades de trabalho com ela, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A pressão, vocês já conhecem, pressão, V, volume, e T, temperatura. E aí, o que tem de novidade? N, que é a quantidade de matéria ou o número de mols. E R é uma constante. Essa constante, ela pode ter vários números, de acordo com o valor que a pressão, de acordo com a unidade que a gente vai ter da pressão. Por exemplo, aqui, no sistema internacional, a gente vai usar 8,31 joules por Kelvin por mol. E aqui, que são as que a gente vai utilizar mais, apesar de a gente não usar tanto o que está no sistema internacional, a gente vai utilizar essas duas. Então, R vai ser igual a 0,0821 atm por mol por Kelvin, quando a pressão estiver em atm, então, na mesma unidade. E a constante pode ser igual a 62,364 milímetros de mercúrio, quando a pressão estiver em milímetros de mercúrio, tá? E aí, só para recordar, a pressão a gente pode ter em milímetros de mercúrio, atm, pascal, bar. O volume é em decímetro cúbico, que é igual a litro, A temperatura, a gente precisa que ela esteja em Kelvin, que é o zero absoluto. Como que a gente transforma de graus Celsius para Kelvin? A gente soma, então a gente tem uma temperatura em Kelvin, em graus Celsius, mais 273,15, isso vai resultar em uma temperatura em Kelvin. Tranquilo? Recordando lá? Beleza. E aí a gente tem também uma coisa chamada condições normais de temperatura e pressão, que é chamada CNTP. Então, quando existe a CNTP, que é a pressão tem que estar em 1 atm, a temperatura ela vai ser 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin, e aí o volume molar vai ser 22,4. O que é isso, volume molar? Volume molar é o volume ocupado por 1 mol. Ixi, professora, eu não lembro o que é 1 mol. Por 1 mol. Um mol de substância, a gente vai lembrar lá do segundo ano do ensino médio, do primeiro, talvez alguns possam ter visto no primeiro. Então, assim, a gente sai tendo várias unidades de medida, a gente teve isso na nossa primeira aula, vamos lembrar? A gente viu que, sei lá, você vai comprar mussarela, você pede em grama. Olha que gostoso. O cachorro do meu vizinho. Mas vamos lá, efeitos sonoros, fases da pandemia. E aí, a gente vai ter, então, em grama, A gente consegue medir uma massa em grama, em quilograma, em miligrama. Agora, vocês imaginem como que a gente vai medir a massa de átomos, que eles são tão pequenos, Então, vocês entendam o mol como uma unidade que diz a quantidade de matéria que a gente tem. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tem uma caixinha de ovos, vem 12 unidades. Então, uma dúzia equivale a 12 unidades. Se a gente
medir a massa de uma dúzia, a gente vai ter a massa de 12 ovos. Só que assim, se for ovos de codorna, vai dar uma massa. Se for ovos de galinha, vai dar uma outra massa maior do que as de codorna. Só que todas elas contêm 12. E se a gente tiver, por exemplo, ovos de pato maiores, assim, né? Vai dar uma massa maior ainda. Então, a gente pode usar essa analogia para entender a massa de uma molécula, de um átomo, de íons, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em massa molar, eu vou ter que revisar isso com vocês, porque a gente vai utilizar a massa molar, é a massa ocupada, né? Massa medida, no caso, não é volume, né? Medida por 1 mol. Então, a gente pode relacionar esses dois fatores, né? Então, 1 mol, ele pode significar a massa molar e ele também pode significar, então, vou escrever aqui representado por mm, e ele também pode significar um volume, né? E aí, mas como assim essa massa molar? Então, quando a gente pega a tabela periódica, vocês vão encontrar uma massa para cada elemento ali na tabela periódica. Então, quando a gente tem, por exemplo, é uma revisãozinha, tá, gente? O O2, qual que é a massa molar do O2? Então, eu pego a massa molar do oxigênio, que eu sei que é 16, né, olhando na tabela. Isso vocês não precisam decorar, o exercício tem que fornecer. 16 o quê? Gramas por mol. Significa que cada 1 mol de oxigênio possui 16 gramas, tá? E quanto que é 1 mol? 1 mol é uma porção de oxigênio, de oxigênios ali, de átomos. Que se a gente for tentar passar por um valor numérico, ele vai ser igual, vou escrever aqui, a 6 vezes 10 na 23 entidades quaisquer. Pode ser átomo, molécula, vou escrever aqui embaixo. Pode ser um átomo, pode ser molécula, tá, gente? Se vocês não entenderem isso, pode ser que dificulte um pouquinho a resolução das questões, mas é mais uma revisão. Qualquer coisa me procurem, me mandem e-mails, porque é um conteúdo que assim, a gente passou o módulo todo sem ver, né? E daí agora no último momento a gente vai falar um pouquinho de mol, mas é mais uma revisão mesmo do ensino médio. Qualquer problema me perguntem. Então é isso, ó. Se eu falar que eu tenho 1 mol, eu posso querer dizer quanto que vale isso em volume, eu posso significar isso em massa e também em unidades, que pode ser de átomos, moléculas, íons, enfim, tá? Então, vamos entender como que funciona isso. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Um processo industrial de produção de nitrogênio líquido, o gás é comprimido a pressão de 40 atm em um recipiente de 20 litros. Eu vou anotar aqui, então. A pressão, ele já me falou que é 40 atm. O que mais que ele fala lá? O volume, ele deu que é 20 litros. E aí ele fala, no interior desse recipiente, a temperatura é mantida em 0 graus Celsius. Opa! Então, a temperatura vai ser 0 graus Celsius, é a mesma coisa que 273 Kelvin. Calcule a quantidade de matéria e a massa de gás no interior do recipiente. Bom, ele quer saber o valor de N. N é a quantidade de matéria, que é esse mol que eu acabei de comentar com vocês. Então, professora, eu não sei quando que eu vou usar essa fórmula ou a outra. Na outra, a gente não fala da quantidade de matéria. Na outra, a gente tem que estar variando ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, né? Ou não necessariamente cada um, mas pode variar os três, né? E aqui nesse caso eles vão estar constantes. Então, por isso que a gente vai utilizar a equação de estado, que está aqui. Então, agora a gente vai colocar esses valores aqui, né? A pressão é 40, o volume é 20, o N é o que ele quer saber. Qual que é o valor do R que ele vai usar? 0,082, porque a pressão está em atm. E aí, temperatura, 273 kelvins. Então, fazendo esses cálculos, a gente vai encontrar um N que é igual a 35,7 mol de nitrogênio.
Mas veja, o que ele quer saber é, calcule a quantidade de matéria, então a gente já respondeu, mas ele quer saber também a massa de gás no interior do recipiente. A gente pode vir aqui e usar uma fórmula, que é lá também do ensino médio, que significa N, que vai ser a massa do gás, que eu quero saber, sobre a massa molar. A massa molar a gente vai pegar aqui na tabela periódica, ou o exercício tem que fornecer. O N a gente encontrou e o M é o que a gente quer saber. Dá para fazer assim. Eu acho mais fácil fazer por regra de 3. Então, ó, 1 mol de nitrogênio equivale a 28 gramas de nitrogênio. Tá? É a massa molar do nitrogênio. Encontra na tabela periódica. Vocês vão ver que a massa molar do nitrogênio é 14. Como a gente tem 2 nitrogênios, a gente tem que multiplicar por 2, tá? Vai dar 28, tá? Aí a gente vem lá, 35,7 mols equivale a X. X é igual, então, 999,6 gramas de nitrogênio. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui é bem simples também. Opa, esse 2 era para ter ficado... Deixa eu arrumar ele aqui. Opa! Ele é para ficar assim, tá? Aqui, no índice. A pressão exercida por 66 gramas de CO2, quando confinadas em um recipiente de 1 litro a temperatura de 27 graus Celsius em ATM é... Bom, ele quer saber a pressão, né? Ó, não sei, professora. Vamos anotando o que ele tem ali. E aí a gente consegue identificar o que está faltando aqui. O recipiente de 1 litro, então essa informação é do volume. A temperatura 27, então a gente tem a temperatura que é 27, mas tem que passar para Kelvin, então eu vou somar mais 273. Olha o que ele deu, ele deu a massa. Massa igual a 66 gramas. Então, opa, passei. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui. A gente vai usar aquela fórmula. PV igual a nRT. Bom, a pressão é o que ele quer saber. V é 1. N, eu não sei quanto é N, mas o que eu sei, aqui a gente tem Mzinho, que é 66, a gente pode colocar direto na fórmula e para descobrir o valor de N, aqui, Mzinho sobre Mzão. Mzinho é a massa que o exercício dá, né, que a gente vai pesar, aquela massa de medida, e Mzão é a massa molar. Então, a gente vai ver que aqui é 66, e a massa molar, quando a gente for calcular, a gente vai ver a massa do carbono, que é 12, e aí a gente vai somar com 2 vezes, ó, porque tem 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Essa conta vai dar 44 gramas por mol. Então, a gente vai ter aqui 44. O R, qual que é o valor do R? Ai, professora, eu não lembro. Você vai consultar no material, eu disponibilizei para vocês o PDF também. E tem no outro slide ali. O R, ele vai ser 0,082 quando a pressão está em ATM. Ele quer saber em ATM. Se eu usar 62,3, eu vou encontrar a pressão, mas em milímetros de mercúrio. E a temperatura do 27 mais 273 é igual a 400. Beleza? Pressão, então, vai ser igual, fazendo esses cálculos todos, 36,9 atm, aproximadamente 37 atm. Tá certo? Então, essa é uma possibilidade também, que vai cair. Gente, por exemplo, o primeiro exercício ele foi super simples. Esse aqui também é um exercício simples, mas ele envolve algumas revisões. E o próximo também. Então, como esse conteúdo ele é basicamente isso, a gente vai aprofundar um pouquinho nos exercícios, tá? Não tanto, mas um pouquinho. Aqui, ó.
ele deu a reação de fotossíntese. Ele diz que ela pode ser dividida em duas etapas, fotoquímica e química, como mostra a equação química não balanceada abaixo. Não balanceada, isso também envolve coisinhas lá do ensino médio, né? O que seria uma equação química balanceada? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. A gente tem gás hidrogênio que reage com gás oxigênio, eu vou escrever assim, tá? Ó, é isso aqui que eu tô fazendo. E o que eles formam? Eles formam água. Então, vejam, o que é a química, né? A transformação da matéria. Então, eu tenho hidrogênio, gás hidrogênio, eu tenho gás oxigênio, e depois eu não vou ter isso, eu vou ter uma outra substância, que nesse caso é a água. Só que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o mesmo número de hidrogênios, de átomos que eu tenho antes dessa flechinha, porque ela funciona como um sinal de igual, é o que eu tenho aqui nos meus reagentes, o mesmo número de átomo dos reagentes deve ser o mesmo número de átomo dos produtos. Então, veja, a gente tem aqui 2 oxigênios e aqui a gente tem 1. Então, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que formar mais uma água. Vou colocar mais uma água aqui para dar certo, né? Mas agora houve um outro problema. Eu tenho 4 hidrogênios e aqui eu só tenho 1. Eu posso sair ligando aqui, ó, outros hidrogênios? Não. Por quê? Porque cada hidrogênio só faz uma ligação, né? Na teoria do octeto, ele foge à regra do octeto porque ele tenta assimilar ao hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai tentar fazer uma ligação aqui. Então, o que isso está me indicando? Eu fiz esses desenhos para vocês entenderem. A gente tem aqui 2 mols, né, de hidrogênio, então eu posso pôr o 2 aqui na frente, indicando que eu tenho 2. Esse 2 que está aqui, que é o índice, ele vai indicar quantos hidrogênios formam a molécula do gás hidrogênio. Aqui no oxigênio eu tenho 1, eu vou continuar tendo 1, porque é o que eu tenho aqui. E para formar a água, eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios, eu tenho 4. Para fechar 4 aqui, eu teria que colocar um 2. Será que forma 2? Forma, né? Ó, 1, 2. Forma 2 mols de água. Então, balancear a equação é equilibrar esses chamados coeficientes estequiométricos, né? São esses números que vêm aqui na frente, que vão indicar o número de mols de cada substância aqui na reação. E eles também balanceiam com o número de átomos, né? Vocês viram que eu fiz as continhas aqui para dizer que a mesma quantidade que a gente tem antes é igual à quantidade que a gente tem depois. Ah, mas antes a gente tinha hidrogênio e agora a gente tem água? Sim, eles se rearranjam, quebram as ligações, formam novas ligações para formar outras moléculas. Entretanto, os átomos permanecem os mesmos, tá? Então, a gente vai fazer esse balanceamento aqui. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou começar aqui pelo carbono. O carbono tem 6 átomos de carbono aqui. Aqui eu só tenho 1. Então, eu vou colocar um 6 aqui. Agora, eu vou para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 12. E aqui eu tenho 2. Que número que eu posso colocar aqui na frente que multiplicado por 2 dá 12? 6 também, né? Agora, eu vou conferir. Esse lado aqui já está balanceado. Então, vamos ver quantos oxigênios tem aqui. 6 vezes 2, 12. Com mais 6, né? 6 vezes 1, dá 18. Então, do lado de cá eu tenho que ter 18 também. Aqui eu já tenho 6. Falta 12. Então, que número multiplicado por 2 dá 12? 6 também. Aí eu balanceei. Agora eu consigo olhar para o que ele quer. Qual o número de mols de gás carbônicos necessário para produzir 2 mols de polissacarídeo? Quem é o polissacarídeo? Na reação de fotossíntese, o polissacarídeo é a glicose, né? Quando não tem número nenhum aqui, significa que eu tenho 1. Ele está perguntando qual que é o número de gás carbônico. Cadê o gás carbônico? Está aqui. Quanto que eu vou ter que produzir de gás carbônico para que aqui eu tenha 2 mols de polissacarídeo?
Então, é uma proporção. 6 forma 1, 2. 6 forma 1, quanto que eu vou precisar aqui para formar 2? O dobro, né? Se daqui para cá multiplicou por 2, aqui também vai multiplicar por 2. Então, a resposta é 12 mols. Tranquilo? Então, na letra B, ele pede qual o volume de gás oxigênio liberado na reação, considerando as condições normais de pressão e temperatura. Bom, quando a gente sabe que as condições normais de pressão e temperatura, o que a gente tem lá? A gente tem a pressão, que é 1 atm, a gente tem que a temperatura é 273 Kelvin, e a gente tem que o volume é igual a 22,4 litros para 1 mol, né? Só que veja, se a gente for olhar aqui, a gente tem a proporção, por isso que é importante balancear essa equação. Quantos mols que é liberado de O2? 6, ó. 6, a gente balanceou e deu 6. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1 mol equivale a 22,4 litros. 6 mols vai equivaler a X. A 40, o quê? Litros. Tranquilo? Então, é isso. Eu vou deixar uma listinha de exercício para vocês treinarem. E aí, a gente vai trabalhando aí em cima disso. Bons estudos e até a próxima!